Boa noite, queridos irmãos, a paz de Cristo para todos nós. Espero que todos tenham tido um excelente final de semana e dizer sintam-se à vontade e nunca desistam de aprender. E se alguém, queridos irmãos, estiver enfrentando alguma dificuldade, não hesite em deixar nos comentários que nós oraremos ao nosso bom Deus com todo o prazer. Nós temos orado por vós, mesmo sem saber o que tem acontecido com os irmãos, mas nós sabemos muito bem que em Cristo sempre teremos tribulações. Então, se forem mais específicos nas vossas dificuldades, nós iremos apresentar a Deus e Deus operará milagres nas vossas vidas. Sintam-se todos à vontade, sintam-se em casa, queridos irmãos. A palavra de Deus diz que devemos orar uns pelos outros. Nós, como cristãos, não nos resta mais nada senão orarmos uns pelos outros, porque nós estamos numa batalha. A arma da nossa batalha é a oração. Hoje, queridos irmãos, começamos um tema que eu, em particular, amo muito. Eu não sei se você também vai amar esse tema que nos fala de 1000 anos de paz, queridos irmãos. Um tema muito interessante e que transmite uma grande esperança neste período de tempo em que vivemos um mundo turbulento, cheio de guerras, violências, doenças, problemas por todo lado, e nada pode confortar o nosso coração a não ser a certeza de que um dia tudo isto vai passar, queridos. Nós vamos agora começar a nossa correção para termos mais detalhes acerca deste assunto, mas antes vamos orar. Querido Pai, querido Deus que habita nos altos céus, louvado e exaltado seja teu nome. Entramos na tua presença neste momento para te pedir, Pai, para que o Senhor faça a sua vontade nas nossas vidas. Envie o teu Santo Espírito para que ilumine a mente de cada um, para que possamos compreender esse estudo bíblico. Esteja com cada irmão, Pai, cada filho teu neste momento e satisfaça as necessidades dele. Permita, Pai, que as tribulações possam não lhe vencer, em nome de Jesus. Amém. O que diz a Bíblia que indica que os justos mortos hão de ser ressuscitados no princípio do milênio? Apocalipse 26 é onde íamos encontrar a resposta, e a resposta correta é a linha C. Felizes e santos são os que participam da primeira ressurreição. Reinarão com Cristo durante 1000 anos e a segunda morte não tem poder sobre eles. Era para lermos Apocalipse 20, versículo 6, que diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A Bíblia, queridos irmãos, diz que é bem-aventurado aquele que participar da primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não terá poder e ele vai reinar com Cristo durante 1000 anos. A Bíblia nos deixa claro que os 1000 anos irão acontecer após a primeira ressurreição ocorrer aqui na terra. Portanto, queridos irmãos, se alguém dizer que 1000 anos já começaram ou algo similar, a Bíblia diz que os 1000 anos começam com a ressurreição. O que acontecerá aos justos quando Cristo vier? 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 e 1 Coríntios 15, 52 é onde nós íamos tirar a resposta. E a resposta correta é que os mortos justos ressuscitarão primeiro, já transformados. Depois nós, os vivos, num momento, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados e arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, queridos irmãos. Esse corpo que nós hoje temos, que sofre deformação, que sofre muita coisa ruim, será transformado, e isso acontecerá num piscar e fechar de olhos, e seremos todos arrebatados juntamente com os mortos em Cristo naquele dia, queridos irmãos. Isso para ti não é maravilhoso? Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Apocalipse 20, versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos.
A resposta, queridos irmãos, é: nesse período na terra ficarão vivos apenas Satanás e seus anjos. A prisão de Satanás é circunstancial, ou seja, simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém a quem possa tentar, queridos irmãos. Agora, visto como Satanás estará preso, que será ele incapaz de fazer durante um milênio? Apocalipse 20, versículo 3, nós encontramos a resposta de que ele foi lançado num abismo, fechou-se o abismo e pôs-se selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, será necessário que ele seja solto por pouco tempo. Portanto, queridos irmãos, de acordo com esse verso, ele será incapaz de enganar as nações até se completarem os 1000 anos, queridos. É assim, queridos irmãos, Apocalipse é um livro simbólico. Nem tudo que nós lemos é exatamente isso que significa. Aí no Apocalipse 20, versículo 1, nós encontramos que um anjo desceu e acorrentou Satanás com uma grande corrente. E entretanto, a seguir, nós encontramos que por estar acorrentado, será incapaz de enganar as nações até se completarem os 1000 anos. Só que quando nós continuamos a ler a Bíblia, nós encontramos que, por mais que ele quisesse enganar essas pessoas ou essas nações, a terra não terá ninguém. E concluímos, portanto, que essa prisão que se refere não é uma prisão literal, no sentido de ele estar algemado como uma pessoa que entra na cadeia, mas sim uma prisão circunstancial, uma prisão que ocorre porque nem existe alguém que ele possa tentar, queridos. Satanás será amarrado, Satanás viverá uma vida como se ele estivesse preso. Sabem por quê, queridos? Porque o trabalho dele é enganar as pessoas, é destruir as pessoas, é fazer maldade às pessoas. E se ele ficar sem fazer isso, vai ser como se fosse um castigo para ele, pois ele não estará a desenvolver aquilo que mais lhe dá prazer, queridos. Sabem, ele fica muito feliz quando nós sofremos. Ele está muito feliz por causa dessa pandemia que está a matar muita gente. Isso lhe agrada, e quando ele ficar sem fazer isso, estará praticamente como se estivesse preso. O diabo, é dito aí nesse verso que ele foi lançado no abismo. Abismo, queridos irmãos, se vocês lembram na lição da criação, nós lemos em Gênesis 1:2 que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Abismo era a terra antes de ter a sua forma. Abismo é a condição da terra sem a forma, sem essa organização que Deus a deu. O que significa que a terra, queridos irmãos, voltará a ser um abismo, e Satanás terá que viver dentro desse abismo em que a terra irá se tornar. Para onde irão os salvos após a volta de Cristo, e o que os salvos farão durante os 1000 anos? Apocalipse 20, versículo 4 e 6, 1 Coríntios 6, 2 a 3, é onde nós encontraríamos a resposta. E a resposta é que irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. E receberão autoridade de julgar o mundo e os anjos. Eles também serão sacerdotes de Deus, e sobre eles a segunda morte não terá poder. E só para entender melhor o que é isso de receber a autoridade para julgar, nós temos que entender que existem 3 fases de juízo de Deus, não é? A primeira fase ocorre agora, onde Ele está a nos observar e definindo o destino de cada um de nós. A segunda fase é essa que os que serão salvos vão participar
lá no céu para entender o porquê os ímpios foram condenados. Então, participarão os justos do juízo de comprovação, a fim de compreender a razão pela qual os ímpios, assim como Satanás e seus anjos, se perderam. Assim eles confirmarão a sentença de Deus. Não porque vamos alterar a sentença de Deus, mas confirmaremos a sentença dele. E isso ocorrerá através de análise de livros, da história das pessoas que se perderam, bem como a análise do julgamento de Deus relativo às pessoas que se perderam. Assim não haverá nenhuma dúvida da condenação dos ímpios e saberemos que Deus foi justo. Que efeito terá a vinda de Cristo sobre os ímpios que estiverem vivos e como a terra ficará? Jeremias 25:33, Jeremias 4:23-26 são versos que eu considero os versos mais fortes da Bíblia. Eu não sei se você também achou, mas é uma coisa que é muito triste de perceber que isso vai ter que acontecer com nossos irmãos que rejeitam a palavra de Deus e o desejo de Deus ao você ler esses versos deve ser de você sentir que Deus gostaria de salvar-te, não porque Ele é mau, mas porque a situação vai fazer com que isso aconteça, pois Ele não pode levar alguém que não queira ser salvo. E isso que vai acontecer é uma coisa inevitável de acontecer, pois o pecado não convive com Deus, o pecador não tem como conviver com Deus. Portanto, aqui é-nos dito que o Senhor, é-nos dito em Jeremias 25:33 que os que o Senhor entregará à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como os estercos sobre a face da terra, queridos. Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinham sua luz. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves do céu já haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. A resposta, queridos irmãos, é que os ímpios morrerão naquele dia e se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Ninguém vai chorar por eles, ninguém vai recolher a eles, ninguém vai enterrá-los. Serão como cadáveres espalhados por todo o lado. Queridos irmãos, isso é muito triste, saber que pessoas terão que morrer como se fossem pássaros que estão a cair, como se fossem moscas, mas isso não era o desejo de Deus, mas é uma situação que a sua justiça exige, queridos. A terra voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas. Estas serão mortas pelo fulgor da sua vinda. Pois o homem pecador não resiste ficar perante o Deus sem pecado. Isso encontramos em 2 Tessalonicenses 2:8. As pessoas serão mortas com a manifestação da sua vinda. As cidades ficarão todas derrubadas e destruídas diante de Deus. Vivemos num mundo em que as pessoas estão a se apegar muito a casas e esquecem Deus porque acham que estão no conforto. A Bíblia diz que chegará uma altura em que tudo isso será destruído. Não seria importante entregar o coração a Deus para que não participes dessa destruição? Deus está chamando você e eu. Quando então voltarão a reviver esses ímpios que morrerão? Apocalipse 20, versículo 5. Durante os 1000 anos permanecerão mortos e só voltarão a reviver quando se completarem os 1000 anos, incluindo o restante dos ímpios que já estavam mortos antes da vinda de Cristo. Portanto, queridos irmãos, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Os que vão participar da primeira ressurreição são os justos, os injustos continuarão mortos, queridos. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Mateus 25:41. Será de receberem o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Numa das lições eu já havia explicado que o fogo, queridos irmãos, que nós temos tanto medo
nunca foi preparado para o ser humano, mas sim para o diabo e os seus anjos queridos. Mas como o diabo não quer sofrer sozinho, ele luta para que nós estejamos do lado dele. Não pensem, irmãos, que o fato de ele tornar o pecado uma coisa inofensiva é porque ele nos ama. Não, é para ele poder destruir-nos e nós possamos queimar com eles. Que hoje possamos escolher rejeitar estar do lado do diabo, mas sim estar do lado de Deus, para que não soframos essa sentença de morte horrível que ele vai sofrer e que ele não quer ir sozinho. Nessa altura, queridos irmãos, nós não devemos nos preocupar muito com coisas desse mundo, mas sim vivermos aquilo que é possível, nos manter vivos, mas com os nossos olhos fitos no céu, queridos, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 3 deixa claro que bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem e praticam as coisas que são escritas, porque o tempo está próximo. Queridos irmãos, é verdade, o tempo está próximo. Nós estamos a viver num mundo em que nós estamos a perceber claramente que o tempo está próximo. Não seria este o momento de você e eu decidir estar ao lado de Cristo mais do que nunca? Essa é uma decisão que cada um de nós deverá tomar individualmente, mas é uma coisa que você não pode deixar de fazer hoje e adiar, porque você não sabe quando você vai morrer. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que morrer em Cristo. Imagina você morrer sem